características que agradam ao Felipe Luiz. Ele queria o Juninho, e o Juninho nem era relacionado para muitos jogos. Depende de uma série de outras questões. Aí você tem que ter sabedoria para entender isso, identificar. E ele está com o braço levantado falando alguma coisa para alguém. Uma desconcentração inaceitável. Esse cara é muito desafiador, exige uma sofisticação muito grande. E o técnico que parece acreditar demais nas tais convicções. Vocês vão ver aí, é treta no Flamengo. O que é a convicção de um técnico? Essa declaração do Mauro é muito grave. Do Plata, mais um atacante alérgico a gols ou com números muito baixos. Um flamenguista com uma postura dessa. Então falta postura aos jogadores, falta... E não parou por aí não, essa declaração aqui é simplesmente assustadora. time que não compete, o que eu quero dizer, não marca tão forte, não ganha uma segunda bola, e o adversário compete muito, né? Era muito evidente, todo mundo sabe disso, só uma pessoa muito desinformada para imaginar que um time não brasileiro, digamos assim, né? Que não seja brasileiro, jogando um mata-mata internacional que vale uma taça, fosse ele argentino, a Colômbia, Paraguai, Chile, Uruguai, enfim, não vai encarar como algo muito importante. O Lanús encara como muito importante, como o Racing encarou ano passado, por exemplo, como o Del Valle encarou quando venceu e quando perdeu o Flamengo, como o LDU encarou contra o Fluminense ano retrasado, e por aí vai. E o Flamengo não compete de verdade. O Flamengo ontem chutou uma bola no gol. Então falta postura aos jogadores, falta realmente maior competitividade. Isso não está diretamente ligado a questões táticas e opções do técnico, é uma questão de postura. O Rafael Rabelo, que é um analista tático, né, do YouTube, nas redes sociais, ele observou um detalhe interessante na jogada do gol. Quando a jogada se desenvolve depois da bola perdida pelo De La Cruz e vai ser feito cruzamento, o Léo Pereira não está prestando atenção no Castilho, que é o homem que cabeceia entre ele e o Léo Ortiz. O Ortiz erra o tempo de bola. Ele está gesticulando para alguém lá na frente. Pô, o ataque do adversário está sendo construído, total concentração no homem a ser marcado. E ele está com o braço levantado falando alguma coisa para alguém. Uma desconcentração inaceitável. E o Léo Ortiz erra o tempo de bola, está mal o Léo Ortiz. Sendo que foi o segundo gol em poucos jogos que o Flamengo toma com um jogador cabeceando no meio da defesa. O gol do Luciano, que empatou o jogo no Morumbi com o Flamengo, depois o São Paulo virou, também foi assim, cabeçou no meio de dois defensores do Flamengo e fez o gol. Ou seja, a jogada se repete, tipo de jogada que não acontecia no ano passado. Aí entra muito também a questão do treinador, né? E eu acho que o Felipe Luiz, até escrevi isso no meu blog, ele precisa, nesse momento, de sabedoria e humildade. Humildade para entender que nem tudo que ele acredita no futebol, nem todas as ideias que ele eventualmente venha a ter, nem todas as tais convicções do técnico significam certeza de que vai dar certo. Você pode ter a melhor das intenções, uma ideia aparentemente muito boa, e que não vai dar certo. Que não vai dar certo nunca, que não vai dar certo naquela semana, naquele mês, naquele jogo, naquele momento. Enfim, depende de uma série de outras questões. Aí você tem que ter sabedoria para entender isso, identificar e encontrar a solução. E muitas vezes simplificar. Jogar sem centroavante é possível. O São Paulo do Tele Santana, campeão mundial e de tudo mais, não tinha um centroavante, um homem de área. Mas você não pode, de uma hora para outra, resolver jogar sem centroavante. Você vai ter que treinar, preparar, fazer funcionar. E claramente, pelo que vimos ontem, jogar com o Carrascal como falso 9 não funcionou. E não custo a crer que do treinamento tenha funcionado. O Flamengo ontem mal tocou na bola dentro da área adversária e uma finalização no alvo do Cebolinha no primeiro tempo. Isso é absolutamente inaceitável. O elenco que o Flamengo tem, com o investimento que possui, que o Flamengo não consiga finalizar a bola no gol do adversário, só uma vez. Aí ele alega gramado, ventou, desconforto dos jogadores, faltou profundidade. Então, qual o jogador de profundidade que ele quer? O Plata? O Michel foi embora, liberado. Né? O Juninho foi embora, liberado. O Lino não pode fazer isso. Foi só porque faltou profundidade. De fato, o time jogou muito pelo meio no primeiro tempo, não conseguiu criar muita coisa. No segundo, piorou muito. Foi razoável na segunda metade do primeiro tempo. Quando aconteceu essa jogada da finalização do Cebolinha, foi razoável porque foi menos ameaçado e ainda tentou alguma coisa. Mas foi uma atuação muito ruim de comportamento, de conduta dos jogadores em campo e o técnico que parece acreditar demais nas tais convicções. Eu sempre digo que essa história de técnico que se agarra às suas convicções, e muita gente repete esse chavão, eu acho extremamente perigoso. O que é a convicção de um técnico? Uma coisa é ele ter um plano, uma ideia, colocar em prática, e se não funcionar, ele saber mudar aquilo ali. A outra é você ser teimoso. A convicção, muitas vezes, vira teimosia. O Diniz é muito
um perfil, digamos assim, de técnico que muitas vezes fica ligado a isso, né? E vai com aquilo até o final, mesmo que o barco afunde. O Felipe Luiz tem que tomar cuidado para não seguir esse caminho. Tá? Por isso que eu te falo, em humildade para entender que não está funcionando, e sabedoria para identificar os erros. Jogar sem centroavante é uma saída, porque não está na melhor condição. Cada vez fica mais inexplicável não ter um outro centroavante. E aí entra uma questão que é absolutamente curiosa, que é o Flamengo quer um centroavante com características específicas. E as características são que ataque o espaço, que pressione a saída de bola, que se movimente mais e por aí vai. Esse jogador, e que faça muitos gols, é um jogador difícil de ser identificado, contratado, que é caro, e tem que convencer para vir ao Brasil. Inclusive o próprio Boto, Zé Boto, que é o diretor, o chefe do Felipe, em tese, deu uma entrevista antes do jogo dizendo isso. E já falou outras vezes. E é fato isso. Encontrar o cara com todos esses predicados e contratar pode ser impossível em dado momento, porque você identifica o jogador e não consegue trazer. Porque o cara não quer sair da Europa, por exemplo. Isso já aconteceu com o Tati Castellanos e com o Beltrán no ano passado, por exemplo. 2 argentinos. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica pensando, e se um deles tiver todos esses predicados, e for, a exemplo do Plata, mais um atacante alérgico a gols ou com números muito baixos, como hoje é o Beltrán, por exemplo, emprestado pela Fiorentina ao Valência, e que já deve ser devolvido, segundo a imprensa europeia, ao final da temporada. Tem 1 gol, 2 assistências, algo assim, em 21 jogos no Campeonato Espanhol. Então, o que é mais importante, Felipe Luiz? Pressionar, atacar o espaço, ter essas características, que eu compreendo que elas são importantes no modelo de jogo adotado, ou alguém que perturbe o zagueiro adversário, alguém que finalize, alguém que faça gols. Ontem o Flamengo perdeu, entre outras coisas, porque o atacante, o Rodrigo Castilho, 26 anos, que começou na base do River Plate, passou pelo ginásio, alguns times menores na Argentina, até chegar ao Lanús, e era dúvida para o jogo, por uma questão muscular. Ele fez 3 gols. No primeiro, muito impedido. No segundo, ligeiramente impedido. No terceiro, no meio dos zagueiros. Ou seja, o Flamengo perde para um adversário que, antes de pressionar, atacar o espaço e preencher todas essas lacunas na lista de predicados elaborada pelo Flamengo, ou pelo seu técnico, para contratar esse jogador, esse outro 9, além do Pedro, ele faz gols. Ele está na área. Jogar sem esse cara é muito desafiador, exige uma sofisticação muito grande. Se não funciona, não tá dando certo, então vai com o Pedro e aceite um outro atacante. Mas, por outro lado, do que adianta a diretoria contratar um outro 9, como contratou o Juninho, com características que agradam ao Felipe Luiz, ele queria o Juninho, e o Juninho nem era relacionado para muitos jogos. E aí, nação, cara, vocês viram o que o Mauro falou aí, né? Cara, que futebolzinho mequetrefe do Flamengo. Dá vergonha de ver. E tem que ser cobrado sim, sabe por quê? Porque o Flamengo tem um baita do elenco. A partir do momento que a gente fala que é vexame um Corinthians na zona de rebaixamento, um Santos, a gente tem que falar que é vexame também o Flamengo ter postura como essa. O Flamengo tem um elenco multimilionário, a diretoria fez das tripas corações para dar um bom elenco, um excelente elenco pro Felipe Luiz. E aí o Felipe Luiz, vocês se lembram bem, entrou em novela com diretoria, colocou o salário dele e as exigências de renovação lá no alto, e ele até poderia fazer isso porque é campeão do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores no ano passado. Agora, ele pode exigir, porém, a partir do momento que ele coloca o teto dele lá em cima, como um dos treinadores mais bem pagos da América, ele vai precisar entregar, rapaziada, vocês vão me desculpar. Eu entendo que ele vai tentar a sua valorização, tá tudo certo. Agora, a partir do momento que ele chega e fala, é isso aqui ou eu não renovo, e a diretoria cumpre as exigências dele, então ele vai ter que cumprir o que ele também prometeu para a diretoria e não tá cumprindo. É um Flamengo pobre, é um Flamengo sem padrão tático, é um Flamengo que foi chutar aos 30 e poucos minutos da primeira etapa pela primeira vez, tomou um sufoco danado do Lanús. Foi vergonhoso, cara, simplesmente vergonhoso. Eu acho que assim, a gente tem que cobrar aqui de acordo com o que o elenco tem. Se o Corinthians não tem um bom elenco, se o Corinthians está endividado, pô, é uma vergonha estar na zona de rebaixamento e a gente vai bater aqui. Agora, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, estrutura financeira que esses times têm hoje, a gente tem que cobrar muito, mas muito melhor desempenho. Bora botar fogo na discussão. Quero saber agora da tua visão aqui, ó, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal, bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima.